No começo parece apenas tristeza, só que é mais que isso. É uma tristeza persistente que vem com melancolia, desânimo, falta de concentração, desinteresse pela vida, sentimento de culpa, de inutilidade. Tudo isso é a depressão. Um conjunto de transtornos mentais caracterizados por uma alteração do humor. Depressão é o tema do Medicina Brasil de hoje. Você vai ver o diagnóstico e a etiologia da depressão. Como a doença atinge a criança, a mulher e o idoso. No estúdio, especialistas discutem o tratamento da depressão. Medicina Brasil está começando. Eu me sentia muito só. Comecei a sentir que havia alguma coisa que não ia bem. Passei a dormir muito, eu dormia de 12 a 16 horas por dia. A depressão atinge cerca de 330 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, são mais de 10 milhões de deprimidos. Mas apesar de estar muito presente nos dias de hoje, a depressão já preocupa os especialistas há séculos. Já na Grécia Antiga, existiam descrições de transtornos de humor. A Ilíada de Homero conta a história do suicídio de Ajax. No século VII, a melancolia foi reconhecida como uma patologia. Na França, no final de 1600, existem descrições sobre uma doença chamada de maníaco-melancólicos. Chamada por muitos como o mal do século, a depressão já apagou o brilho de muitas estrelas e marcou a vida de pessoas famosas como atores, atrizes, músicos. Chegou a inspirar poetas, escritores que, na realidade, também eram deprimidos crônicos. Segmentos destes poemas inspirados pela depressão você vai conhecer ao longo do programa de hoje. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. Muitas vezes, como nesta poesia, Fernando Pessoa definia sentimentos que revelavam o constante estado de depressão que o acompanhava. Assim como o poeta português, um dos maiores gênios musicais da história, Ludwig van Beethoven, viveu em depressão. Sua melancolia tornou-se ainda maior com a surdez. A beleza e o estrelato não fizeram da atriz Marilyn Monroe uma pessoa feliz. Marilyn vivia isolada e deprimida. Suicidou-se em 1962 com um coquetel de soníferos. O rei do rock, Elvis Presley, sem poder sair na rua por causa do assédio dos fãs, era outra vítima da depressão. Tomava indiscriminadamente remédios para emagrecer, calmantes e estimulantes. Uma vítima recente da depressão foi o cantor americano Kurt Cobain. O líder do Nirvana suicidou-se há 5 anos com um tiro na cabeça. Uma das suas últimas composições deixava clara a sua intenção. Eu me odeio e quero morrer. Tanto para os famosos como para pessoas comuns, a depressão não é apenas uma sensação de tristeza. Ela afeta os pensamentos, sentimentos, saúde e comportamento. Depressão pode ser desde uma reação normal de tristeza até uma doença grave, né, que é a doença depressiva melancólica, com sintomas psicóticos. Hoje em dia se chama de unipolar ou bipolar. A bipolar é a antiga psicose maníaco-depressiva, em que você tem episódios depressivos, né, intercalados com episódios maníacos. E você tem a depressão unipolar, em que o indivíduo só tem episódios depressivos. A depressão pode ser causada por diversos fatores, isolados ou combinados. Algumas situações da vida, como estresse intenso ou uma perda importante, podem desencadear a depressão. Muitas vezes, ela pode surgir mesmo quando está tudo bem, sem nenhum motivo aparente. A noite caiu na minha alma. Fiquei triste sem querer. Na realidade, nós sabemos muito pouco sobre a fisiopatologia da depressão. O que nós sabemos é de uma forma indireta, através da ação dos antidepressivos. Como os antidepressivos atuam, né, nas chamados receptores dopaminérgicos, aumentando a presença das chamadas monoaminas, da serotonina, da noradrenalina, acredita-se que a depressão esteja relacionada, né, a
há alguma coisa em nível de receptor dopaminérgico. Nós não sabemos realmente direito o que vem a ser uma modulação nesses transmissores. Mas a coisa é extremamente complexa e não pode ser reduzida a dizer que é uma questão de falta de serotonina na sinapse ou falta de noradrenalina, porque se sabe ainda muito pouco a respeito da fisiopatologia da depressão. O principal fator de risco considerado hoje pelos psiquiatras para desenvolver um quadro depressivo é a hereditariedade. A depressão é uma doença que pode ser desencadeada por inúmeros elementos, desde que a pessoa tenha predisposição genética. Minha mãe era profundamente depressiva e minha irmã também teve grandes problemas de depressão, ambas já falecidas, né? Ela é uma doença como outra qualquer e ela sofre influência genética. Várias doenças sofrem influência genética, isso é uma coisa importante de dizer. Histórias de pacientes deprimidos apresentam na sua história familiar um número maior de deprimidos que nos pacientes sem depressão, nas pessoas sem depressão. Quanto mais próximo o parentesco de um indivíduo com um familiar portador de depressão, maior a chance desse indivíduo apresentar a depressão também. Trocando em miúdos, pode guardar as sobras de tudo que chamam lar, as sombras de tudo que fomos nós. O meu marido me abandonou, né? Meu garoto estava dando embaixo do quartel e foi viver com a outra, uma de 20 anos, me deixou de 40, né? Então, aí eu nunca esperava aquilo, 40 anos de vida, né? Eu não esperava aquilo nunca. Não se pode dizer atualmente que o divórcio causou depressão em alguém, ou que o parto causou depressão em alguém. Como fatores desencadeantes da depressão, nós podemos citar inúmeros eventos da vida normal das pessoas. Esses fatores não são causais, mas eles podem ajudar a precipitar ou mesmo desencadear uma depressão em pessoas que têm já uma certa susceptibilidade para isso. Esses fatores precipitantes são situações de estresse, né? Situações de tensão, né? Como a perda de um emprego, né? Perda de uma pessoa querida. Algumas pessoas falam assim, não, mas essa pessoa, diante do que aconteceu, é compreensível que ele fique deprimido. Não é compreensível. Você pode ficar compreensivelmente, profundamente triste. Isso é compreensível. Uma pessoa em situação de luto, é compreensível que ela fique profundamente triste, mas não deprimida. Quando a pessoa apresenta tristeza, secundariamente a um evento da vida, por exemplo, uma notícia triste, um término de um namoro, ela apresenta um quadro de sintomas depressivos que se resolvem, que desaparecem espontaneamente, sem tratamento. Doente e preso a uma cama, longe do convívio da família e dos amigos. O paciente hospitalizado passa por momentos difíceis que podem desencadear a depressão. Quando no quarto branco do hospital acordei certa manhã, compreendi bem. Há algum tempo já não tinha medo da morte, pois nada me poderá faltar se eu mesmo faltar. Então, essa questão da comorbidade é uma questão muito importante hoje nas pesquisas médicas, porque nós estamos vendo cada vez mais, vamos dizer, nos hospitais, né, indivíduos que estão lá internados porque estão com câncer, ou porque estão, vamos dizer, vão ser operados, ou porque foram operados, ou porque têm outras doenças infecciosas, parasitárias, etc., e que desenvolvem depressões que não são identificadas e não são tratadas. Não é compreensível que uma pessoa com câncer fique deprimido. Ele é compreensível que ele fique profundamente triste. Depois que eu fiz a minha cirurgia, que eu notei que eu fiquei muito desgostosa. O indivíduo, diante da doença física, pode evoluir, pode surgir uma depressão. Mas necessariamente não significa porque uma pessoa tem uma doença física grave que tenha que estar deprimida. A depressão, ela, por natureza, ela inibe, ela derruba, ela tira, vamos dizer, a resistência do indivíduo e até mexe na imunidade. A maioria dos pacientes portadores do vírus da AIDS desenvolvem a depressão, tá certo? E a depressão piora, isso é um ciclo vicioso, né?
A depressão, ela pode fazer até com que o indivíduo desenvolva a doença clínica, tá certo? Que não seja só portador, que ele desenvolva sintomas relativos à doença, à infecção pelo vírus. O alcoolismo e a toxicomania são patologias que frequentemente estão associadas à depressão. A depressão predispõe ao uso de drogas e álcool, e o uso de drogas e álcool predispõe também à depressão. Você tem outras, não só drogas ilícitas, como drogas como a cocaína e outros, que podem levar um indivíduo, sobretudo na fase de abstinência, quando ele para, a um quadro depressivo, como também medicamentos clínicos que podem servir de gatilho para um quadro depressivo. Existem muitos medicamentos que podem desencadear a depressão. A lista é enorme. Os antipertensivos, que estão geralmente ligados à depressão, você tem os beta-bloqueadores, sobretudo o propranolol, tá? A alfa-metildopa, que é também usada, alguns inibidores do canal de cálcio, né? A clonidina, a guanetidina. Os benzodiazepínicos, muitas vezes usados cronicamente, as medicações usadas em quimioterapia, em câncer, por exemplo, com frequência também causam sintomas depressivos. Quem sofre de depressão não consegue simplesmente livrar-se dela com as próprias forças e sentir-se bem. Sem tratamento adequado, os sintomas podem persistir por semanas, meses ou até anos. Olha, eu fiquei bastante antissocial, eu me afastava dos amigos, eu procurava ficar o mais tempo possível sozinho e tinha dificuldades, digamos assim, para me concentrar, para trabalhar. O deprimido percebe que tudo isso ele perdeu. Ele perdeu sentido, graça e cor na vida. Era uma sensação de tristeza difusa, né? Quer dizer, perda de interesse, perda de prazer em fazer coisas que até então eram prazerosas para mim. O básico na depressão, ou seja, no transtorno depressivo, é a alteração do humor. Os outros sintomas que acompanham essa alteração do humor, comumente, são a perda do prazer, que é outro sintoma importante dentro desse quadro sindrômico, o desinteresse generalizado pela vida, né? A diminuição da psicomotricidade. O que eu tive foi perda de interesse e uma sensação enorme de cansaço, de perda de vigor físico, de energia. A depressão moderada, ela é mais fácil de diagnosticar. É um indivíduo que procura o médico porque ele, que vinha trabalhando normalmente, que tinha prazer em fazer as suas coisas, começou a se sentir desanimado, desinteressado pelas coisas, desmotivado, nada dá graça a ele. Se torna mais difícil nos extremos. Quando você fica em dúvida, quando você se vê diante de um paciente que está ansioso, mas ao mesmo tempo tem alguns sintomas depressivos. A depressão não é de grande monta. São esses quadros em que você vê muito mais uma mistura de depressão e ansiedade, né? E muitas vezes, sobretudo o clínico geral, ele interpreta isso apenas como ansiedade e prescreve benzodiazepínico para esses pacientes. Já se falou muito em depressão mascarada, né? Que é justamente isso, a depressão se apresentar com outras formas, né? Não aquela sintomatologia depressiva clássica, mas através de sintomas somáticos, dores, indisposições, fadiga, cansaço. A depressão, de acordo com as características clínicas, é dividida em depressão maior e distimia. A depressão maior, que engloba as depressões médias e graves, apresenta 3 subtipos: com traços psicóticos, com traços melancólicos e atípica. Aí de manhã eu olhei assim para a parede de azulejo, aí eu vi aquela mão. E assim, vinha para o meu lado, voltava, ia para o meu lado, voltava. Tudo que tu pode imaginar, eu via. A mamão, o papagaio, a aranha, frecha. Os pacientes podem ter delírios,
pode ter os chamados, inclusive, o paciente pode apresentar alucinações, né? Todos os sintomas que estão presentes na esquizofrenia podem aparecer nos quadros de depressão. E o que predomina é a alteração do humor, porque geralmente os sintomas psicóticos que o paciente apresenta estão relacionados com essa alteração básica do humor. Os sintomas chamados somáticos, os sintomas endógenos, né, eles são sintomas que se caracterizam por suicídio. Há mais de 30 anos, durante 24 horas por dia, cerca de 2.000 voluntários no país inteiro vêm socorrendo pessoas em momentos de desespero. Cada ligação dura em média 40 minutos. Os voluntários do CVV atendem diariamente 80 pessoas em busca de algum... Atravessou noites difíceis. Tentei me matar 8 vezes, justamente as 8 vezes eu fui internada. Ele tem um pessimismo de que nada vai dar certo na vida dele. E mais do que isso, o que é uma das situações graves do paciente deprimido, o momento que ele perde a esperança em relação ao futuro. Ou seja, que não tem mais sentido para ele a vida, que a vida não vai lhe trazer mais nada de positivo, que a melhor coisa para ele seria morrer. Quando ele acorda de madrugada, ele vive com uma intensidade muito grande a sua depressão, porque ele acorda na hora que está todo mundo dormindo normalmente, né? Ele não tem nada para fazer, então ele fica absolutamente preso, né, a seus pensamentos pessimistas, porque isso é uma das características do deprimido. Os atendimentos da madrugada são atendimentos muito difíceis. Muito depressivos, muita solidão. Solidão. Assim, pessoas carentes demais de atenção. No próximo bloco, vamos saber como a depressão acontece na infância, na velhice e por que existem mais mulheres deprimidas do que homens. Medicina Brasil, volta já. Elas têm a vida inteira pela frente e sua existência já é sinônimo de alegria. Mesmo assim, as crianças também sofrem de depressão. É verdade que ela é bem mais rara do que em adultos. Para cada criança em depressão, existem 100 adultos deprimidos. Do fundo do teu ser e ajoelhado, uma criança triste como eu nos olha. Eu fui uma criança muito mal-humorada, rabugenta, né? Meu mau humor se tornou famoso. Conhecer o motivo do choro de uma criança é muito importante. Podem ser vários os fatores. A criança com alterações de comportamento deve ser observada. Traços depressivos podem aparecer, mas o quadro depressivo estruturado é bem mais raro. Um dos sintomas mais importantes e mais graves também na criança, de uma forma geral, é a diminuição do brincar. A criança que não brinca é uma criança que está com algum problema mais grave, que pode ser depressão, entre outras coisas. Também a criança apresenta quadros depressivos com sintomas de alteração de comportamento, sintomas de alteração de conduta, irritabilidade. Queixas somáticas também são sintomas importantes. Uma criança que apresente queixas físicas, dores, enjoos, mas que não esteja apresentando nenhum correspondente clínico, seja em exames complementares, seja em exame clínico, não pode ser desvalorizada a queixa. Tem que se pensar que pode ter algum quadro emocional provocando essas queixas, entre eles o quadro de depressão. Algumas vezes acontece um humor deprimido que fica mais claramente visível. A saúde mental da criança está diretamente ligada ao ambiente familiar que ela vive. Uma situação de falta de acolhimento, né? Crianças asiladas, né? Crianças em orfanatos, crianças que passam de casa em casa, que não tem quem realmente goste de cuidar delas, são crianças mais sujeitas a alterações depressivas e muitas vezes alterações de comportamento resultantes desses quadros depressivos e situações de abuso, principalmente abuso sexual e abuso físico familiar.
porque são situações em que deixa a criança encurralada, porque são pessoas que têm autoridade sobre ela, que deveriam estar cuidando dela e estão abusando da criança de alguma forma. Diferenciar a tristeza, um sentimento que faz parte da vida, da depressão, é outro ponto que a psiquiatria chama a atenção. A criança tem dificuldade de ficar triste porque os adultos não gostam de ver uma criança triste e tentam distrair ela dessa tristeza. Quando em algumas situações graves, é importante que a criança possa ficar triste, possa ser consolada, possa chorar uma perda que esteja acontecendo importante na vida dela e que ela possa falar sobre isso. Uma criança que perde um bichinho de estimação, talvez um adulto ou uma outra criança sinta menos, mas aquela criança pode ficar extremamente triste e ela precisa também passar por esse luto dessa perda, que pode não ser tão importante quanto perder um pai ou perder uma mãe, mas que para aquela criança naquele momento é muito importante. O quadro depressivo na adolescência é semelhante ao do adulto, mas é preciso levar em conta a instabilidade emocional própria da idade. Um adolescente pode ter grandes fossas, grandes tristezas, isso não significa depressão. A depressão, ela é, por si só, uma situação que tem que ser mais prolongada. Pesquisas realizadas ao redor do mundo constatam que as mulheres são mais deprimidas que os homens. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão se tornou, no ano passado, o mal mais comum entre as mulheres. Supera até mesmo câncer de mama e doenças cardíacas. Eu comecei a ter uma angústia profunda, mas uma angústia profunda. Tudo para mim era difícil. Tomar banho, almoçar, perdi a fome completamente. Com dados estatísticos, a depressão é bem mais frequente em mulheres. A mulher tem mais chances de desenvolver um quadro depressivo ao longo da vida do que o homem. Para cada homem deprimido, existem 2 mulheres com a doença. Ainda não se sabe se isso está relacionado à dosagem de hormônios ou à própria genética do sexo feminino. O que se sabe é que em pelo menos 2 momentos da vida da mulher, ela realmente pode desenvolver uma depressão, após o parto e na menopausa. Após o parto, 80% das mães apresentam um quadro conhecido como baby blue. Eu olhava para Maria Flor, para aquele bebezinho na minha frente e me dava uma dor no peito, uma angústia. Isso não é considerado uma doença e é uma coisa discreta. Ela se caracteriza por uma irritabilidade, flutuações do humor, choro, eventualmente períodos curtos de euforia. Isso começa logo após o parto e dura 3 dias a 10 dias no máximo e desaparece espontaneamente. Isso não exige nenhum tipo de tratamento e nenhum tipo de intervenção. O primeiro mês uma depressão mais intensa, o segundo mês uma depressão mais resignada. A depressão pós-parto, se não tratada, pode durar de 6 meses a 1 ano. Se a doença surgir no primeiro parto, a mulher tem 30% de chance de, no segundo parto, apresentar o mesmo quadro. A história da paciente e da família são os fatores de risco mais importantes. Quando vão se avaliar os fatores de risco para a depressão, não faz diferença se o parto foi normal ou se foi cesáreo, se o parto foi a termo ou se ele foi prematuro. Não faz diferença se a mulher amamentou ou não amamentou logo após o parto. Quando ele começava a chorar, eu tinha vontade de bater nele, mas eu não bati. O recém-nascido é o principal alvo da queda bruta de hormônios que a mulher enfrenta após o parto. Em alguns casos, essa depressão pode ser psicótica, ou seja, ela pode ter características mais graves ainda, onde a paciente fica realmente fora da realidade. Aí, nesse caso, é um risco muito grande. Habitualmente, a mulher deve ser internada até para proteger a criança e a si própria. A psicose puerperal, que na maioria das vezes é um tipo de depressão agravado com sintomas psicóticos, é a maior causa de infanticídio conhecida na medicina. E acredita-se que 4% das mulheres com psicose puerperal cometam infanticídio. Outro momento que a oscilação dos hormônios perturba o comportamento feminino é durante a menopausa. Não tinha motivo e eu estava triste, entendeu? Meu marido pergunta, minha filha, mas por que houve? O que tem? Talvez, às vezes eu até chorava. O calor que me incomoda. Eu estou muito bem daquele calor. Aí passa, se a coisa é rápida também, esse calor.
e estressada. A gente fica muito estressada. A ideia que se tem hoje é que a queda abrupta dos hormônios ovarianos, tanto o estrogênio, os estrógenos, quanto a progesterona, podem provocar uma alteração também na química cerebral. Esses hormônios, tanto o estrogênio quanto a progesterona, parecem desempenhar um papel tônico, um papel favorecedor das funções psíquicas. Eu ficava assim, de repente, qualquer coisa eu me alterava em palavras, né? Esses sintomas de natureza psicológica são sintomas depressivos, sintomas ansiosos e sintomas do humor. Sintomas, aliás, de memória, perturbação da memória, perda de memória, queixas cognitivas em geral. Os filhos já cresceram, a saúde não é mais a mesma. A aposentadoria acabou com a rotina de trabalho de uma vida inteira. A morte do companheiro de muitos anos aumentou ainda mais a solidão e o vazio. Chegar à velhice pode ser uma dura experiência para muitas pessoas. Tão difícil que pode levar à depressão. Os mais velhos são aqueles que mais têm sofrido. Nós, os mais jovens, jamais seremos testemunhas de tanta coisa triste. Após os 55 anos, mais ou menos, de idade, foi o trabalho da vida civil que havia muitos interesses escusos que eu me negava a colaborar. E aquilo foi me deixando bastante deprimido. A depressão no idoso, muitas vezes, é considerada um traço característico da idade e é subdiagnosticada nos consultórios. Se acredita que um idoso, por definição, seja alguém triste, alguém retraído, alguém que não tem vontade de fazer nada, e por causa disso, principalmente nos consultórios médicos, de uma maneira geral, tende-se a não dar muito valor para esses sintomas quando eles aparecem. A solidão, a diminuição da vida social devido à aposentadoria, a presença de doenças crônicas, a falta de perspectiva de futuro são fatores desencadeantes da depressão na terceira idade, um mal que atinge 5% dos idosos que vivem em sociedade. Os fatores mais comumente associados à depressão no idoso são, no caso do idoso do sexo masculino, a aposentadoria. Então, quando ele se aposenta, ele comumente abre um quadro depressivo. E no caso da idosa, o que se vê é aquele momento em que ela já criou os filhos, em que ela fica sem objetivo de vida, no caso da idosa que não trabalha fora de casa, ela abre um quadro depressivo também. Certo dia não se levanta, é porque quer demorar na cama. A falta de perspectiva de futuro talvez seja o fator de risco que mais causa preocupação. Muitos falam, agora a única coisa que eu espero é morrer. Não tem mais nada que justifique eu continuar vivo nesse mundo. O suicídio, que é uma complicação importante da depressão, pelo menos estudos fora do Brasil mostram que é algo prevalente também em pessoas idosas, principalmente o sucesso do suicídio, o que é mais grave. Os mais jovens, eles tentam muito mais suicídio do que realmente sejam bem-sucedidos na tentativa. Enquanto que nos idosos, não. De uma maneira geral, parece que a frequência de tentativas para sucesso em termos de suicídio em pacientes jovens, pelo menos em termos de dados internacionais, é de 3, 4 para 1, enquanto que nos idosos chega, nas idades mais avançadas, até 1 para 1, e principalmente homens. É preciso sempre procurar diagnosticar a depressão no paciente idoso. Há algumas coisas chaves que devem ser perguntadas, aliás, em qualquer paciente, não só no idoso. Uma pergunta-chave, que muitas vezes ela tem um valor um valor quase tão grande quanto uma entrevista inteira, é perguntar se a pessoa está triste, por exemplo, se está extremamente triste. Alguns trabalhos mostram que essa simples pergunta tem um valor extremamente alto em termos de sensibilização do diagnóstico. É difícil que a gente diga que está deprimido se a gente não estiver. Deve ser feito em toda a consulta com uma série de outras perguntas. Por exemplo, não se examina a pressão arterial de todos os pacientes, então é uma pergunta que deve ser feita em toda a consulta. Qualquer coisa é motivo para mim virar criança. Virar criança como? Assim, chorar à toa, né? Às vezes não há motivo, às vezes sem motivo mesmo. Qualquer música que eu escuto, assim, aí já viu.
não seguro as lágrimas. Depressão. Às vezes eu esqueço mesmo as coisas, né, Cirlei? Às vezes eu esqueço das coisas, é ela que me lembra, mãe, a senhora já foi tomar banho? Ela que arruma meu prato do almoço, tudo isso é ela que faz. Demência. Duas patologias que são frequentemente confundidas na hora do diagnóstico. O que a gente observa é que cerca de 30% dos pacientes que são encaminhados para tratamento de depressão têm, na verdade, demência em estágio inicial. Porque o indivíduo está mais idoso um pouquinho, as pessoas estão demenciando. Muitas vezes não é esse o caso. Muitas vezes a sintomatologia é depressiva, que pode se confundir com a sintomatologia demencial. Porque tanto na demência quanto na depressão, o que se observa é uma dificuldade para fazer uma série de atividades que a pessoa fazia normalmente, que podem estar relacionadas à falta de motivação, no caso da depressão, ou a dificuldades cognitivas, no caso da demência inicial. Então, é preciso que seja feita uma avaliação bem cuidadosa, um mapeamento do status cognitivo do paciente e do humor do paciente, para ver se ele está apresentando tristeza ou não, para se chegar ao diagnóstico diferencial. A apatia é uma coisa que pode estar presente nas duas, tanto na depressão, quer dizer, a pessoa não tem vontade de fazer nada e ela acaba não fazendo nada, quanto na demência. A falta de memória também pode estar presente nas duas. No caso da depressão, em geral, ela está associada à dificuldade de concentração. Então, pelo fato da pessoa não se concentrar nos estímulos que estão à volta dela, ela não memoriza, ela não retém a informação, no caso da depressão. E no caso da demência, em geral, se tem, na verdade, comprometimento de regiões do cérebro envolvidas com a memória e, por conta disso, ela apresenta problemas de memória. As circunstâncias de vida na terceira idade são diferentes e devem sempre ser levadas em conta. As necessidades de saúde desse grupo são diferentes de um adulto de meia idade e de um adolescente. Vejo também com preocupação até a posição do idoso na família. Quer dizer, muitas vezes esses indivíduos passam a viver isolados. Quer dizer, eles se isolam do seu ambiente profissional, eles se isolam da sua comunidade e esse é um fator muito significativo. Predisposição à depressão, ela é genética. O indivíduo nasce, vamos dizer, com uma predisposição maior do que outras pessoas a ter depressão. Agora, ele pode passar a vida inteira sem desenvolver a sintomatologia depressiva. Se ele tiver uma vida favorável, tiver uma rede de apoio de familiares, amigos, um relativo sucesso profissional, enfim, se tiver uma vida estável, tranquila, favorável, já fica muito mais difícil dele desenvolver os sintomas, embora ele tenha predisposição. Eu acho que a depressão é também falta de amor a si mesmo e ao próximo. No próximo bloco, o tratamento da depressão. Medicina Brasil volta em um instante. O tratamento da depressão é o tema do debate que você confere agora. A coordenação é do Dr. Márcio Versiani, psiquiatra e professor titular de psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui debatendo questões sobre o tratamento, o diagnóstico das depressões. Temos conosco o professor Marco Antônio Brasil, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a professora Paula Ventura, que é responsável pelo setor de neuropsicologia do Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu perguntaria ao professor Marco Antônio Brasil, quais são as classes de antidepressivos das quais nós dispomos no momento, quais as vantagens das diferentes classes de antidepressivos das quais nós dispomos no momento? É interessante porque isso houve, talvez a coisa mais importante no tratamento da depressão seja essa modificação que houve em relação das opções que nós temos atualmente em relação ao tratamento da depressão. Durante um bom tempo, nós dispunhamos basicamente dois tipos de antidepressivo, que eram os tricíclicos e os inibidores da monoaminoxidase.
E durante muito tempo nós tínhamos, se não, essas duas opções. E recentemente, a partir da década de 80, surgiram novos antidepressivos, novos grupos antidepressivos, os tetracíclicos, posteriormente a introdução dos inibidores da recaptação de serotonina, mais à frente, né? Drogas novas como a venlafaxina, que atua seletivamente não só na serotonina, como também na noradrenalina. Outra mais recente, a reboxetina, que atuaria mais seletivamente sobre a noradrenalina. Portanto, nós temos, além dessas, outras que atuam com perfil de atuação em nível de receptores de forma diferente, inclusive em receptores dopaminérgicos, como o bupropion, temos a mirtazapina, ou seja, nós temos hoje um leque de opção muito amplo na escolha de antidepressivos. É bom lembrar, apenas complementando o que o professor Marco Antônio Brasil disse, que os antidepressivos têm duas gerações principais de medicamentos. Havia uma geração mais antiga dos tricíclicos ou inibidores da monoamino-oxidase e agora os antidepressivos mais específicos, mais seletivos. E a grande diferença da nova geração em relação à anterior diz respeito à melhor tolerabilidade, ou seja, menos efeitos colaterais e a mesma eficácia dos mais antigos. Contudo, esses novos antidepressivos também induzem efeitos colaterais desagradáveis, que perturbam a vida do paciente. Quais são eles, professor Marco Antônio Brasil, dos novos antidepressivos? Isso é bom enfatizar, que não quer dizer que os novos antidepressivos estão isentos de efeitos colaterais. Talvez o mais comum em relação, por exemplo, aos inibidores de recaptação de serotonina é a náusea, não é? Geralmente, praticamente todos os pacientes têm uma pequena, na maioria dos casos, uma náusea pequena que é suportável e o paciente pode continuar perfeitamente o seu tratamento. Outro aspecto, o efeito colateral que também ocorre com esses antidepressivos é a diminuição da libido, é uma queixa muito frequente entre os pacientes. Pode haver insônia, cefaleia, enfim, há uma série de efeitos colaterais novos, diferentes dos tricíclicos, que embora tenham um perfil, ou seja, mais suportável para o paciente tomar esses novos medicamentos, eles realmente têm efeitos colaterais diferentes dos tricíclicos. Uma pergunta para a professora Paula Ventura. Qual é a melhor modalidade de psicoterapia para o tratamento das depressões? O que se mostra eficaz em termos de psicoterapia no tratamento das depressões é a psicoterapia cognitivo-comportamental. E o que a gente vê em estudos que vêm desde a década de 70 é que em pacientes ambulatoriais deprimidos com depressão não bipolar, o resultado é muitas vezes no mínimo equivalente ao do uso de tricíclicos. Então, sem dúvida, as terapias, de uma forma geral, eficazes no tratamento da depressão são a psicoterapia cognitivo-comportamental e o tratamento medicamentoso, que podem ser usados ou isoladamente ou em combinação. A psicoterapia pode ser usada como um único tratamento da depressão? É muito importante avaliar cada caso. Se o paciente está extremamente deprimido, com muita dificuldade de concentração, por exemplo, vai ser impossível realizar só a psicoterapia, porque ele não vai conseguir se concentrar sequer numa frase do terapeuta. Então, nesses casos, é essencial que o cliente faça o uso da medicação e, caso ele não responda a nenhuma medicação, muitas vezes é preciso que se pense no uso do ECT para, a partir daí, então, poder se entrar com a psicoterapia. Então, é uma avaliação que precisa ser feita em cada caso para se ver qual seria a terapêutica mais adequada. Professor Marco Antônio Brasil, quais são as principais formas de depressão em relação ao tratamento medicamentoso? Isso é importante à medida que nós não podemos ver como sinônimo de tratamento farmacológico, né, toda vez que tem uma depressão, seja indicação no tratamento com antidepressivo. Em alguns casos de depressão, podem ser inicialmente tentado um recurso psicoterápico, sobretudo os transtornos de ajustamento com sintomatologia depressiva. Mas nos casos de depressão propriamente dita, de depressão maior, como se utiliza hoje na classificação norte-americana, o DSM-4, há uma indicação, sem dúvida alguma, dos antidepressivos.
Agora, uma das coisas que eu costumo dizer em relação ao tratamento com antidepressivo, que só se justifica a continuação de um tratamento antidepressivo quando o paciente pode dizer antes e depois. Quando o antidepressivo atua sobre a depressão do paciente, o paciente sabe perfeitamente dizer, eu realmente estou muito melhor. Quando ele não sabe dizer se ele está melhor, é possível que esteja, talvez, melhorei um pouco, mas com certa dúvida em relação a essa melhora, eu não creio que seja indicação de manter esse antidepressivo. Ou se troca o antidepressivo, ou se então tem que se rever esse diagnóstico de depressão. Existem formas diferentes de depressão. Algumas são mais agudas, têm uma duração curta, outras são crônicas, duram muito tempo, até a vida toda. Outras depressões são fásicas, ou seja, a pessoa tem um período de depressão, fica bem, depois tem uma outra depressão. De modo que a evolução da depressão varia muito. Isso influi na duração do tratamento medicamentoso. Os pacientes perguntam com frequência para nós, psiquiatras, eu vou ter que tomar um medicamento antidepressivo por toda a minha vida? Eu passaria essa pergunta para o professor Marco Antônio Brasil. Essa é uma pergunta frequentemente feita pelos pacientes, né? Eu diria que a depressão, ela é basicamente, no maior número das vezes, uma doença recorrente, ou seja, o paciente, depois de ter tido seu primeiro episódio depressivo, há uma tendência a ter outros episódios. E daí a importância do chamado tratamento de manutenção com antidepressivo. E o que se vê é que pacientes que apresentaram 2 ou mais episódios depressivos são candidatos ao uso contínuo do tratamento antidepressivo. Por que isso? Porque vários estudos de acompanhamento de pacientes deprimidos pôde-se mostrar que aqueles que não faziam uso de medicamento de manutenção apresentavam recidivas do seu quadro depressivo, enquanto que aqueles que se mantinham em tratamento de manutenção tinham uma possibilidade bem menor de voltar a ter novos episódios depressivos. As pessoas se queixam às vezes e hoje relutam em se submeter à psicanálise porque acham que a psicanálise vai ficar mexendo com a sua infância, com coisas que estão lá no baú, guardadas há muito tempo, e que isso não vai resolver muita coisa. Eu perguntaria à professora Paula Ventura, a psicoterapia cognitivo-comportamental da depressão, ela fica mexendo no baú da vida da pessoa? Não, realmente não fica. A proposta não é ficar mexendo no baú da vida da pessoa. A proposta é trabalhar com o que a gente chama de esquemas cognitivos, que seriam padrões de pensamento que a pessoa desenvolveu ao longo da vida e que são ativados no momento da depressão. Então, muito comumente a gente observa que o paciente deprimido apresenta o que a gente chama de uma tríade cognitiva, que seria uma visão negativa de si mesmo, do mundo e do futuro. E diante dessa tríade cognitiva, ele se sente extremamente triste, extremamente desmotivado, não tem vontade de fazer nada. E então, o trabalho todo dentro da psicoterapia cognitivo-comportamental é dentro do presente, quer dizer, o objetivo não é mexer no baú. E até pegando carona um pouco na resposta do Dr. Marco Antônio, eu gostaria de falar dessa questão da recaída, que definitivamente o que se vê é que a tendência é a recaída, e o que se observa é que se o paciente tiver tido cerca de 3 ou 4 episódios de depressão maior, ele vai ter 90% de chance de vir a ter um 4º episódio. Então, esse é um dado muito importante e que dentro da psicoterapia cognitivo-comportamental há uma preocupação muito grande com a prevenção da recaída. Então, o objetivo é fazer com que o cliente saia do quadro depressivo num espaço de tempo mais curto possível, que vai variar de cliente para cliente, e também prevenir uma futura recaída. Basicamente seria isso. Os medicamentos antidepressivos não induzem dependência, como muita gente pensa. E eles não são também estimulantes, quer dizer, eles não resolvem a chamada tristeza normal. A pessoa que perde um ente querido, que está em luto, se ela tomar um antidepressivo, ela não vai melhorar dessa tristeza. Pelo contrário,
ela vai ficar até sedada, se sentindo mal, por causa dos efeitos colaterais. A sedação, inclusive, é um efeito colateral importante dos antidepressivos. Ao contrário do que os leigos pensam, que esses remédios eles dão sono, eles perturbam a memória, eles dificultam também a concentração. O professor Marco Antônio Brasil poderia dizer alguma coisa em relação a esses efeitos sedativos dos antidepressivos, como eles perturbam a memória, e se há diferença entre as classes de antidepressivos em relação a esses efeitos? Sem dúvida. Nós tínhamos inicialmente com os tricíclicos drogas que sedavam, sobretudo a amitriptilina, que é uma droga bastante sedativa, e nós avançamos nesse campo, obtendo antidepressivos atualmente que não tem esse perfil de sedação. Isso dá, inclusive, uma melhora da qualidade de vida da pessoa, ela não se sente sedada, embora algumas vezes nós possamos usar esse efeito colateral em casos de depressão ansiosa, né? Mas naqueles pacientes que já se sentem, né, desmotivados, desinteressados pelas atividades cotidianas, esses pacientes mais sedados vão se sentir pior ainda com efeitos sedativos desses antidepressivos. Então hoje nós temos a escolha do antidepressivo hoje em dia, ela é basicamente em função desse perfil de efeito colateral, já que em termos de eficácia, a imipramina continua sendo o que nós chamamos de padrão ouro em termos de eficácia, ou seja, os antidepressivos atuais melhoraram em relação aos efeitos colaterais, mas em termos de eficácia, eles são pelo menos igual, não superior. Já no final deste programa, o Dr. Brasil poderia nos dizer alguma coisa em relação ao tratamento do idoso? O idoso requer muito mais cuidado na utilização do antidepressivo, né? Em termos de farmacocinética, como o idoso vai lidar com esse medicamento, em termos da eliminação, da absorção desse medicamento, que modifica muito com a idade, né? Há um risco das interações medicamentosas também com esses pacientes, porque geralmente o idoso ele já está tomando algum medicamento clínico, que muitas vezes pode interagir com o antidepressivo. Daí a importância de ser muito cuidadoso em termos de iniciar com doses menores e progredir também mais lentamente no aumento desta dose. Então, são parâmetros básicos no cuidado com o idoso, né? Iniciar com doses baixas e caminhar lentamente, observando as reações do idoso, né? Saber das interações medicamentosas que ele pode apresentar. Enfim, é muito importante ficar atento à possibilidade de uma doença clínica também estar interferindo. Nós hoje em dia também temos uma série de medicamentos clínicos que estão associados à depressão. Então, tudo isso deve ser levado em conta no momento que vai se tratar de um idoso. Esse painel discutiu a depressão e parece que ficou a conclusão de que a depressão deve ser diagnosticada com cuidado, com muito critério, tanto pelos psiquiatras quanto pelos psicoterapeutas. Medicamentos devem ser escolhidos também com cuidado, dentre as diversas classes disponíveis no momento. Os idosos são um problema em particular, as crianças também com depressão são uma questão mais difícil, que deve ser melhor estudada, mas o que é importante é que o tratamento da depressão hoje avançou muito e, se feito com os devidos cuidados e sem os abusos que podem estar eventualmente ocorrendo, revolucionou a vida de inúmeras pessoas. Eu quero agradecer a presença da professora Paula Ventura, da UFRJ, e quero agradecer também a presença do professor Marco Antônio Brasil, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Medicina Brasil acaba aqui com a certeza de ter levado até você educação médica continuada de qualidade. Medicina Brasil. Prestigie mais esta iniciativa do Conselho Federal de Medicina. Até a próxima.
Música